Glória a Deus, irmãos, mais uma vez, graça e paz, que Deus nos abençoe nessa noite, que Ele nos alimente com a sua palavra, que o nosso coração se alegre em seu Filho, amém? Que nós possamos nessa noite, irmãos, nos concentrar na palavra de Deus, que os nossos pensamentos sejam elevados a Cristo, que agora que acabou a Copa do Mundo, né, a gente possa desligar um pouquinho. A Argentina perdeu, né? Enfim, mas os filhos de Deus, eles sempre ganham em Cristo Jesus. Nós somos vitoriosos nele. Irmãos, a palavra do nosso Deus nessa noite está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Vamos ler apenas o verso 16. Glória a Deus. O irmão Luiz agora tem uma Bíblia com a letra jumbo, né, irmão? Irmão, agora consegue fazer a leitura, não precisa nem de óculos, né, irmão? Glória a Deus. Olha aí. Romanos capítulo 1, verso 16. Palavra santa de Deus diz assim: Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Até aqui, irmãos. Deus, nós estamos diante da Tua palavra santa, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A Tua palavra que é o nosso alimento. A Tua palavra, meu Deus, que molda o nosso pensamento, transforma a forma como nós enxergamos o mundo. Nós queremos nos deleitar nela nessa noite, queremos meditar na Tua palavra e queremos, meu Deus, aprender um pouco mais do Senhor. Nos constranja, Senhor, nessa noite por meio da Tua palavra. Conserta aquilo que está quebrado em nós. Ó Deus, lança fora de nós tudo aquilo que Te desagrada. Nos molde, Pai, a imagem do Teu Filho, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Irmãos, Paulo aqui ele faz uma declaração gloriosa. Paulo diz: não me envergonho do evangelho. Que declaração gloriosa. Como nós precisamos também, meus irmãos, com convicção falar essa palavra, essa frase, essa declaração, naturalmente, ela nos leva a uma pergunta. Irmãos, por que alguém se envergonharia do evangelho? Será que nós, em algum momento, já tivemos vergonha do evangelho? Será que nós estamos vivendo nesse exato momento uma fase da nossa vida em que nós temos nos envergonhado do evangelho? Irmãos, antes de entendermos por que Paulo diz não me envergonho do evangelho, precisamos falar um pouco sobre vergonha. Precisamos olhar para dentro de nós, lá no fundo, onde a vergonha costuma se esconder e costuma usar uma capa de piedade. A vergonha, meus irmãos, é um sentimento comum à natureza humana. É comum. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já tivemos vergonha. E possivelmente ainda experimentaremos a vergonha. Irmãos, a vergonha ela surge quando a nossa reputação está em jogo. É aí que ela aparece. Quando nós acreditamos que a maneira como os outros nos enxergam nos diminui, aí nós sentimos vergonha. No fundo, a vergonha em nós é o medo de perder pelo menos 3 coisas
que nos validam diante das pessoas: a aceitação, a admiração e o respeito. Quando nós percebemos que essas três coisas estão ameaçadas, quando nós sentimos medo de perder essas coisas, então nós nos envergonhamos. Depois que o pecado entrou no mundo, o homem passou a depender da aprovação de outras pessoas. Porque o pecado nos separou de Deus. O pecado quebrou a comunhão que o homem tinha com Deus lá no jardim. E agora nós desejamos ser aceitos. Nós queremos, irmãos, ser admirados pelas pessoas. Nós queremos, nós precisamos, nós sentimos a necessidade de sermos respeitados. Queremos que as pessoas tenham uma boa opinião ao nosso respeito. É isso que nós queremos. Ninguém deseja ser visto como o fraco, o tolo, o perdedor, o sem importância. Ninguém quer ser visto dessa forma. Ninguém deseja ser visto como um derrotado. Queremos estar com os que vencem, com os que crescem. Queremos ser bem vistos. Queremos ser notados como pessoas boas, importantes, justas, honestas e piedosas. É isso que nós queremos. Nós desejamos isso. E por isso, nós gastamos boa parte da nossa vida tentando construir uma imagem que agrade às pessoas. Nós não gostamos de mostrar quem nós realmente somos por dentro. Nós não gostamos que as pessoas conheçam as nossas falhas. É por isso que nós escondemos os nossos defeitos. É por isso que quando os nossos defeitos aparecem, nós sentimos vergonha. Nós queremos esconder os nossos defeitos. Sentimos vergonha quando o nosso pecado é descoberto. Sentimos vergonha quando somos pegos na mentira. Na verdade, sentimos vergonha quando falamos em público, porque nós temos medo do julgamento das pessoas. Nós sentimos vergonha quando as nossas fraquezas vêm à tona. Nós sentimos vergonha quando todos os olhares se voltam para nós. Por quê? Porque depois do pecado, o homem passou a viver como se estivesse em um tribunal, sendo julgado. No fundo, irmãos, todos nós carregamos dentro do nosso próprio coração um pequeno tribunal e muitas vezes o juiz desse tribunal não é Deus. É as pessoas ao nosso redor. Nós nos preocupamos com o que as pessoas pensam de nós. Vivemos preocupados com a opinião alheia. Queremos aplausos. Queremos a aprovação das pessoas. Queremos o reconhecimento. Queremos a admiração. Queremos ser elogiados e bem vistos. Esse é um dos efeitos mais profundos do pecado em nós. Em vez de vivermos para a glória de Deus, passamos a viver para a aprovação dos homens. Por exemplo, imaginem, irmãos, uma pessoa que gosta de mentir. Ela não tem problema nenhum com a mentira. Ela não liga se a mentira dela fere a glória de Deus. Ela mente sem culpa. Mas se essa pessoa for pega na mentira, aí ela sente vergonha. Aí ela sente que perdeu algo.
Essa pessoa não sente vergonha de ser mentirosa, mas ela se envergonha de ter a reputação de uma pessoa mentirosa. Porque isso faz ela perder a aceitação diante do mundo. Faz ela perder a admiração, faz ela perder o respeito. Então, se a sua mentira pudesse ficar somente entre ela e Deus, não haveria problema nenhum com a vergonha. Aliás, o mentiroso nunca tem a sua mentira só entre ela e Deus. O mentiroso sempre tem seus cúmplices, onde um ajuda o outro para que a sua mentira não seja exposta. Eu quero trazer aqui uma história bíblica para ilustrar. Está lá em Atos capítulo 5, conta a história de Safira e Ananias. Diz assim, a partir do verso 1. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira, sua mulher, sabia disso. Tinha cúmplice, né? Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, você mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por esse preço que você e seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Então, irmãos, no início da igreja, as pessoas que se convertiam, elas sentiam no seu coração o desejo de compartilhar com os menos favorecidos aquilo que eles tinham. Então, eles vendiam seus terrenos, vendiam suas propriedades e colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que eles dividissem com aqueles que tinham menos. Isso não era feito por obrigação. Os apóstolos não exigiam isso de ninguém. Eles faziam isso voluntariamente, por amor, por gratidão a Deus. Mas veja bem, Safira e Ananias queriam passar a imagem de pessoas generosas. Queriam ser vistas como pessoas piedosas. Queriam aceitação, admiração e respeito, mas eles eram avarentos. Irmãos, eles não tinham obrigação de vender o que era seu, nem de compartilhar o que era seu com ninguém. Mas eles queriam ser vistos como pessoas generosas. Eles viram aquelas pessoas vendendo suas propriedades. Eles olharam para dentro do seu coração e viram que não tinham coragem de fazer o mesmo, mas eles queriam que as pessoas vissem eles como se eles fossem generosos. Então,
tornaram-se mentirosos, foram cúmplices um do outro, estavam dispostos a doar um pouco, mas só para não passarem pela vergonha de serem vistos como avarentos. É interessante, né? O avarento é aquela pessoa que é apegada demais ao dinheiro, aos seus bens, e nunca está disposta a gastar um pouco em prol do coletivo, em prol da irmandade. E não tem vergonha de ser avarento, mas ele tem vergonha de receber a fama de avarento. Que contraditório. Isso, quando acontece no meio da igreja, é horrível. Então essa pessoa está disposta a dar um pouquinho, o mínimo possível, com muita dificuldade, só para não ter a fama de avarento. Geralmente, quando ele contribui, ele sente o desejo de que todos saibam que ele contribuiu. No seu coração. Porque no fim das contas ele não é movido pela alegria de contribuir com prazer e compartilhar com os irmãos. Mas ele quer construir uma reputação. Ele precisa que as pessoas vejam, precisa que as pessoas o elogiem, precisa que as pessoas saibam que ele fez uma doação. E assim, irmãos, não há nenhum problema em que as pessoas saibam que a gente contribui na igreja. Isso não é problema. Nem sempre a nossa doação vai ficar oculta. Mas o problema é fazer para criar uma imagem. O problema é sentir vergonha das pessoas saberem que aquela pessoa tem avareza no seu coração. Mas não sentir vergonha de ser avarento. Não sentir vergonha de ser mentiroso. Não sentir vergonha de ser ingrato. A vergonha também, ela aparece na vida do preguiçoso. Aparece na vida do incompetente. A pessoa que se escora nos outros. E geralmente eles não sentem vergonha disso. Mas se as pessoas começarem a falar, aí essa pessoa fica com vergonha. Ou talvez muito ofendido. Porque aquilo que o mundo fala tem importância, tem um peso, destrói a imagem que nós criamos e causa vergonha. Mas aquilo que Deus diz sobre a preguiça não incomoda o coração dos preguiçosos. Então nós somos assim por causa do pecado, gostamos de esconder nossa nudez, como Adão se cobriu com folhas de figueira para esconder a sua nudez diante de Deus. Gostamos de ter boa reputação, de ser admirados. E quando essas coisas que sustentam nossa reputação estão ameaçadas, quando nossas falhas são expostas, nós sentimos muita vergonha. Se o mundo não nos validar, se o mundo não nos aceitar, se o mundo não nos admirar e não mostrar um respeito por nós, então nós sentimos vergonha de qualquer coisa que diminua a nossa reputação diante do mundo. Mas o que tudo isso tem a ver com a declaração de Paulo? Falamos muito, olhamos muito para as formas como nós chegamos a sentir vergonha, mas o que tudo isso tem a ver com a declaração de Paulo? Porque Paulo disse: não me envergonho do Evangelho. Irmãos, o Evangelho, ele destrói a imagem que nós passamos. Nós passamos a vida inteira tentando construir, para mostrar para a sociedade que somos boas pessoas. O Evangelho destrói. Gostamos de mostrar para o mundo que somos boas pessoas. O Evangelho diz: você não é bom. O Evangelho destrói toda pretensão humana. Ele declara
que não há justo nenhum sequer, Romanos 3,10. Que todos pecaram e estão separados da glória de Deus, Romanos 3,23. O Evangelho diz: você é um pecador incapaz de se salvar a si mesmo. Irmãos, essa verdade se aplica a todos os homens. Independente de quão rico, importante ou religioso essa pessoa seja. Paulo está escrevendo aqui, irmãos, para Roma, a capital do Império Romano, o maior centro político, militar do mundo da sua época. E nós sabemos que quanto mais uma sociedade confia em sua riqueza, em seu poder, em sua sabedoria, menos ele sente a necessidade de Deus. Mesmo assim, Paulo diz que ouviu falar da fé que os irmãos tinham em Roma. E Paulo fala do seu desejo de visitá-los, de fortalecê-los e também ser fortalecido por eles. Por isso ele escreve: estou pronto para anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Irmãos, Paulo sabia muito bem o que significava pregar o evangelho em Roma. Ali em Roma, César, o imperador, era chamado de Senhor. Então, confessar que Jesus é Senhor era reconhecer uma autoridade que estava acima de César. Essa confissão podia custar a sua liberdade. Podia custar a perda de suas propriedades, de sua casa, de sua terra. Você poderia ir para a cadeia e ser até morto. Mas Paulo disse: eu não tenho vergonha de pregar o evangelho em Roma. Eu não tenho vergonha de pregar o evangelho diante de poderosos. Eu não tenho vergonha de pregar o evangelho de pessoas importantes que podem inclusive tirar a minha vida. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo não pensou em suavizar a mensagem para evitar perseguição ou conquistar a aprovação das pessoas. Nós gostamos de conquistar a aprovação das pessoas, por isso muitas vezes somos tentados a se envergonhar do evangelho. Mas Paulo não mudou o evangelho para agradar ninguém em Roma. Ao contrário, ele declarou com muita convicção: porque eu não me envergonho do evangelho. Paulo sabia então que pregar o evangelho em Roma era praticamente assinar uma sentença de morte. Mas ele não estava preocupado com isso. Paulo sabia também que a igreja de Roma poderia ser tentada a se envergonhar do evangelho, para ter paz, para salvar a sua própria pele. Mas Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho. Irmãos, hoje em dia, nos nossos dias, cristãos costumam negar o evangelho para não perder uma amizade, para agradar pessoas. Nós vivemos com pessoas que são idólatras e nós silenciamos o evangelho para não perder a amizade delas. Convivemos com pessoas que falam absurdos acerca do evangelho. Pessoas que acham que serão salvas por boas obras. Pessoas que pensam que são justas diante de Deus. Convivemos com pessoas que aprovam o adultério, o aborto, o uso de drogas, a imoralidade sexual e a desconstrução do padrão de família estabelecido por Deus. Nós convivemos com pessoas que defendem ideias totalmente contrárias às Escrituras e chamam de bom aquilo que Deus chama de pecado. E o problema não é conviver com pessoas assim. Não é problema porque não existe pessoas que não sejam pecadoras. Nós vamos conviver com pessoas, inclusive que são queridas para nós, mas que são inimigas da cruz. São inimigas de Deus. Então o problema é nos envergonhar
do evangelho diante dessas pessoas para não perder a amizade delas. Muitas vezes ficamos calados porque sabemos que se pregarmos o evangelho, que vai totalmente contra o que aquelas pessoas fazem e pensam, nós seremos vistos como intolerantes, preconceituosos ou até cheios de ódio. E é exatamente aí que surge a vergonha do evangelho. Eu vou me calar para eu ter paz com essas pessoas. Eu não vou pregar a verdade para que elas me amem. Eu vou buscar agradar todo mundo. Quando preferimos preservar amizades e a aprovação dos homens, em vez de sermos fiéis à palavra de Deus, estamos nos envergonhando do evangelho. Paulo nunca se envergonhou do evangelho. A vida que Paulo teve mostra que, ao invés de se envergonhar, ele se gloria em Cristo, ele se gloria na cruz de Cristo. Paulo não pregava outra coisa a não ser Cristo crucificado. Em Filipos, Paulo foi preso, mas não deixou de pregar a verdade. Em Atenas, Paulo anunciou Cristo aos filósofos. Paulo não se envergonhou diante dos sábios gregos, nem achou que eles tivessem algo interessante para falar para Paulo. Pelo contrário, Paulo sabia que a sabedoria dos gregos não podia lidar com o pecado. A sabedoria humana não pode salvar um pecador. A sabedoria humana não pode levar alguém justificado diante de Deus. Somente o evangelho pode. Somente o evangelho pode tirar o nosso pecado e nos apresentar diante de Deus sem nenhuma mancha. Não importa o quão profundo nós adentramos no pecado, o sangue de Cristo lava o nosso pecado. Por isso nós não podemos nos envergonhar do evangelho. Diante de governadores e do rei Agripa, Paulo testemunhou de Jesus sem recuar, com coragem, com ousadia. Em Roma, já preso, continuou anunciando o reino de Deus. As correntes amarraram os pés, as mãos, talvez até o pescoço de Paulo, mas não silenciou a voz do evangelho. Paulo pregava o evangelho na cadeia, o carcereiro se convertia. O carcereiro fazia parte de uma escala, ia trabalhar em outro lugar, já ia convertido, pregava o evangelho. E assim o evangelho foi se espalhando. Então a pergunta para nós essa noite é: nós temos agido como Paulo? Temos a mesma fé, o mesmo evangelho e o mesmo espírito que habitava em Paulo? Irmãos, quando nós estamos diante dos nossos filhos, a quem nós tanto amamos, e os vemos falando, pensando e vivendo de maneira totalmente contrária ao evangelho, nós nos calamos para preservar a paz com os nossos filhos. Ou pior, somos cúmplices dos pecados deles. Alguém pode dizer assim: olha só, mas os meus filhos, eles não são crentes. Justamente por isso que você precisa ser fiel ao evangelho. Você é sal da terra, você é a luz do mundo. Deus te chamou para anunciar as boas novas dentro da sua própria casa. Ah, mas eu não tenho o poder de convencer as pessoas. É verdade, você não tem. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo por meio da pregação do evangelho. Deus nunca pediu que você convencesse nenhuma pessoa. Deus disse: seja fiel, pregue a minha palavra, anuncie a verdade, doa a quem doer. Devemos ser fiel ao evangelho, não só na igreja, não só no púlpito, não só entre irmãos, mas principalmente lá fora. Uma das coisas que mais fazem as pessoas se envergonhar do evangelho, irmãos, é a covardia. É a falta de coragem de falar a verdade. Medo de perder pessoas.
medo de perder a aceitação, medo de perder a aprovação do mundo. Por que que o falso evangelho faz tanto sucesso? Porque o falso evangelho não confronta ninguém. O falso evangelho traz entretenimento para as pessoas. Nós estamos cansados de ver, o camarada vem e coloca um pula-pula, aquela criançada vem e enche de gente, mas eles querem só atrair para agradar. Não fala contra o pecado. Eles fazem um evangelismo numa periferia, onde impera a prostituição, onde impera a venda de droga, mas eles não falam de arrependimento, eles não falam para essas pessoas se arrependerem dos seus pecados. Eles dizem que Deus tem um sonho, que Deus vai realizar o sonho dessas pessoas. Que Jesus Cristo morreu numa cruz para realizar o sonho da casa própria, do carro, para eles ficarem ricos. Por que que a moda agora entre os líderes religiosos mais conhecidos dessa nação é deixar de lado as doutrinas que surgem da cruz? Porque quando nós somos fiéis a elas, inevitavelmente haverá divisão. As pessoas vão dizer que nós somos duros demais, que o evangelho não é bem assim. Irmãos, o evangelho, ele junta pessoas. Mas o evangelho afasta pessoas. Jesus Cristo disse: aquele que amar mais o seu pai, a sua mãe, o seu filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Muitos não querem passar pela experiência da separação feita pelo evangelho. Porque essa separação traz prejuízo. Quando as pessoas são fiéis ao evangelho, eles perdem pessoas. Eles perdem privilégios, perdem dinheiro, perdem convites, perdem o respeito, perdem a aceitação e a admiração do mundo. Então os pastores hoje eles querem ser amados por todos. Vamos deixar de lado a questão doutrinária, vamos só se amar todo mundo. Não importa como tu pensa, não importa como tu crê. Tu define a forma como tu vai viver o teu cristianismo, mas o evangelho não é assim, irmãos. O evangelho, ele confronta o nosso pecado e nos chama ao arrependimento. Paulo declara em Gálatas 1, verso 10, por acaso eu procuro agora o favor dos homens? Ou de Deus? Ou eu procuro agradar os homens? Se eu agradasse os homens, eu não seria servo de Cristo. Não seria servo de Cristo. Paulo não se envergonhava do evangelho, porque sua preocupação não era agradar os homens, não era ganhar mais pessoas para ele mesmo, mas era agradar a Deus em primeiro lugar. Paulo sabia que quem vive para conquistar a aprovação do mundo dificilmente permanecerá fiel ao evangelho. Por isso ele afirma, se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Essa é uma verdade muito importante. A vergonha do evangelho e o desejo de agradar os homens caminham juntos. Não se pode servir a dois senhores. Mas a fidelidade ao evangelho e o temor de Deus também caminham de mãos dadas. Fidelidade, temor a Deus, desejo pela verdade, desejo pela justiça, ódio santo pelo pecado. Jesus Cristo faz uma declaração, meus irmãos, em Marcos 8:38, que no mínimo chama a nossa atenção. Ele diz: se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos.
Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora. Irmãos, o mundo está cheio de adultério, o mundo está cheio de pecado. Aí um líder religioso querendo ganhar essas pessoas para dentro da sua igreja. Eles não pregam contra o pecado porque se fazer isso vai afastar as pessoas. Mas ele está procurando agradar quem? O mundo. Mas do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que vale ganhar a aceitação do mundo? Do que vale manter a paz com os homens? Do que vale o elogio e os aplausos do mundo às custas de nos envergonharmos do Evangelho? Do que vale ter paz com os nossos filhos? Do que vale ter paz com os nossos parentes? Se nós não mostramos para eles que nós amamos Deus acima de tudo, eles não veem em nós alguém que ama a Deus como eles vão amar. Eles vão dizer, você é quem é cúmplice do meu pecado, você é cúmplice do meu erro. Você não ama o seu Deus como eu vou amar, você despreza o seu Deus. Irmãos, Cristo nunca se envergonhou da sua igreja. Cristo passou por tudo aquilo que este mundo considera motivo de vergonha. Ele nasceu, o Deus Filho nasceu num curral, numa manjedoura. Isso é vergonhoso para os homens. Foi criado em uma família simples, sendo rei. Foi rejeitado pelos líderes religiosos da sua época. Foi chamado de beberrão, comilão, amigo de pecadores e até endemoniado. Foi traído por um de seus discípulos, foi abandonado pelos demais. Pedro chegou a negar que o conhecia. Foi preso como criminoso. Foi cuspido, esbofeteado, açoitado, coroado com espinho, zombado e levado para morrer numa cruz. A cruz era o maior símbolo de vergonha que existia. No Império Romano, não havia nada mais vergonhoso do que morrer numa cruz. Era uma morte reservada para os escravos, os rebeldes e os piores criminosos. E foi lá que ele morreu. E ele não recuou. Ele não teve vergonha de carregar a nossa vergonha. Ele não teve vergonha de carregar sobre si o nosso pecado. Imagine, irmãos, cada pensamento podre que já passou na nossa mente, cada prática pecaminosa, cada palavra torpe que saiu da nossa boca, cada ato de sujeira, de corrupção. Ele não se envergonhou de levar o nosso pecado sobre si. Ele não recuou, ele não desanimou, ele não sentiu vergonha de morrer por uma igreja que até então era podre, carregada de pecados. O autor de Hebreus diz, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha. O autor de Hebreus diz, pois tanto o que santifica, como os que são santificados, vêm de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Nos chamar de irmãos? Deus nos chamar de filhos? Nós? Olhe para o seu coração, querido. Olhe para o seu passado. Olhe para tudo que você praticou. Jesus não sentiu vergonha de você. Por que nós sentiríamos vergonha daquele que derramou o seu sangue para salvar aqueles que deveriam ser lançados no inferno? Ele não sentiu vergonha de ser identificados conosco. Tantas vezes nós sentimos vergonha de sermos identificados com o evangelho dele. Cristo nunca teve vergonha de se
ser identificado conosco. Ele assumiu o nosso pecado, Ele carregou a nossa culpa, Ele sofreu a nossa condenação e Ele morreu a nossa morte para nos fazer filhos de Deus. Se Cristo não se envergonhou de nós diante da cruz, como nós poderíamos cometer a loucura de se envergonhar do Evangelho para ter a amizade daqueles que odeiam a Cristo? Então não se envergonhe do Evangelho. Cristo teve todos os motivos para se envergonhar de nós, mas Ele não se envergonhou. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele veio dar a sua vida não por pessoas boazinhas, Ele veio dar a sua vida por miseráveis, corruptos, adúlteros, mentirosos, avarentos. Não queira estar de bem com as pessoas às custas de se envergonhar do Evangelho. Faça tudo para ser amigo de todos, mas nunca se cale diante do pecado. Nunca faça alianças com o pecado. Não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus, o pecado em nós nos tornou vaidosos, nos tornou orgulhosos, o pecado nos deixou depravados, amantes do mundo e inimigos da cruz. Ainda assim, o teu filho, ele não se envergonhou de morrer por nós. O Senhor provou o seu amor por ter enviado o teu filho para morrer em nosso lugar, quando nós ainda vivíamos na depravação do pecado. Oh Deus, se há entre nós um coração que nega o Evangelho, que se envergonha do Evangelho, mostra para nós, Senhor. Aponta as nossas falhas e nos dá a graça para se arrepender. Para que nós possamos confessar o nosso pecado, nos arrepender de verdade, não apenas querendo mostrar para a sociedade que nós somos crentes, vivendo de fachada, vivendo uma mentira. Senhor, nos dê a graça de ensinar aos nossos filhos o caminho do teu filho, ainda que eles não queiram ouvir, mas que nós estejamos lá, de prontidão, preparados para falar a verdade para eles, para ensinar o caminho. Teu filho é o caminho. Deus, tu és soberano. Se o Senhor não agir em nossa vida, nós caminharemos apenas pelos caminhos tortuosos. Mas se o Senhor fizer como fez com Paulo, no caminho de Damasco, se o Senhor nos cegar com a tua luz maravilhosa, se o Senhor nos derrubar, se o Senhor nos lançar ao pó e mostrar que é o Senhor quem manda, e transformar o nosso coração, tirar de nós esse coração de pedra e nos dar um coração de carne, então nós vamos te adorar e viver para ti. Nos transforme, Senhor. Em nome do teu Filho, tenha misericórdia de nós e glorifica o teu nome em nossas vidas, pois tu és bom, santo e perfeito. Aleluia.
te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei de quê? Da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel. Em todo tempo tu és tão. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém, Deus. Nos conduza, meu Pai, agora para os nossos lares, cheios da Tua graça, cheios do desejo de Te servir, cheios do desejo de viver para a Tua verdade, cheios do desejo de viver não para agradar os homens, mas para agradar a Ti, não se envergonhando do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Glória a Deus. Amém.